temos de nos harmonizarmos com as leis divinas. Então, sem muitas delongas, vamos começar nosso trabalho. Eu gostaria que meu amigo Agimiro pudesse vir aqui fazer a prece de abertura. Desculpa aí, seu César, atrapalhar o papo. Bom dia, pessoal. É com muito prazer e alegria que estamos aqui recebendo vocês. Vocês não sabem a satisfação que nos dão de nos permitirem fazermos nosso pequeno trabalho, nossa tarefa do domingo. Por outro lado, deixando também nossos afazeres do domingo com nossas famílias, mas com um enorme prazer em estar aqui com vocês. Então vamos aproveitar essa vibração após essa harmonização maravilhosa musical, mentalizarmos o nosso Mestre Jesus, rogando a Ele que neste momento derrame suas bênçãos sobre cada um de nós, levando a cada lar aqui representado essa luz também, aquietando nossos corações, nos dando a dignidade de aceitarmos aquilo que nos veio para corrigir, não para punir, porque nossas enfermidades não são castigos, são lições mal aprendidas que precisamos refazê-las. Então, Senhor, nos dai paciência, tolerância, perseverança para a vitória, porque juntos somos mais fortes, juntos venceremos. E Jesus mesmo disse, vim e venci, nós também podemos fazer. Então assim, Mestre, confiança no Teu amor, na Tua misericórdia, fica conosco, não somente hoje, mas por toda a eternidade, que assim seja. Bom, o texto que nós vamos refletir hoje está no capítulo 112 do livro Fonte Viva. Quem achar interessante, chega em casa, dá uma lidazinha que se aperfeiçoa mais. O título é Que Farei? Atos 12, 10. Que farei, Paulo? Milhares de companheiros aproximam-se do Evangelho para o culto inveterado ao comodismo. Como dominarei? Interrogam alguns. Como descansarei? Indagam outros. E os rogos se multiplicam. Estranhos, reprováveis, incompreensíveis. Há quem peça reconforto barato na carne, quem reclame afeições indébitas, quem suspire por negócios inconfessáveis e quem exija recursos para dificultar o serviço da paz e do bem. A pergunta do apóstolo Paulo, no justo momento em que se vê agraciado pela presença divina, é padrão para todos os aprendizes e seguidores da Boa Nova. O grande trabalhador da revelação não pede transferência da terra para o céu e nem descamba para sugestões de favoritismo ao seu círculo pessoal. Não roga isenção de responsabilidade, nem foge ao dever da luta. Que farei? Disse a Jesus, compreendendo o impositivo do esforço que lhe cabia. E o mestre determina que o companheiro se levante para a sementeira de luz e de amor através do próprio sacrifício. Não foste chamado à fé, não recorras ao divino orientador, suplicando privilégios e benefícios que justifiquem tua permanência na estagnação espiritual. Procuremos com o Senhor o serviço que sua infinita bondade nos reserva e caminharemos vitoriosos para a sublime renovação. Então, para a apreciação, o nosso companheiro Sérgio Murilo. Bom dia a todos. O texto se intitula Que farei? Os questionamentos humanos, eles emergem como uma necessidade de autoafirmação. A mente humana, ela é muito inquieta. Está sempre questionando e se questionando. Pela necessidade de buscar aquilo que a gente ainda não conseguiu
ter substância. Nós nos deparamos constantemente com as dúvidas e com as incertezas. Trabalhamos sempre na dimensão do medo. Aliás, o medo é o parâmetro emergente da terceira dimensão. Se tem uma palavra-chave em relação a esse aspecto da vida, na época ou no século XXI, é o medo. Medo de perder, medo de ganhar, medo de seguir, medo de ser, medo de assumir, medo de fazer, medo de se mostrar, medo de ficar onde está. É evidente que o texto, ele traz perfeitamente bem um questionamento que é: o que farei? O que farei com essas dúvidas? E o que farei com essas incertezas? O que farei com o pensamento, com o sentimento, com as ideias? Uma vida, ela não se projeta, ela não se desenvolve se não há um projeto. Mas a gente observa no século XXI o vazio. As coisas, elas caminham simplesmente por caminhar, como se não tivesse direção. Fosse circunstancialmente coisas tomadas em alguns instantes, escolhas tomadas circunstancialmente em alguns instantes. E aí que nós montamos nossas ideias, nosso presente, nosso passado e nosso futuro, né? Dividimos o tempo em 3 espaços, que na realidade só há um. Não entramos pelaquela porta 2 vezes, só entramos uma e só saímos uma. O tempo é único, onde a gente faz exclusivamente essas escolhas pautadas dentro de um projeto. E o texto se remete exclusivamente a isso, se pergunta: o que farei? O que farei agora, frente ao meu projeto? Mas surge outra ideia que é: será que eu tenho um projeto? Um projeto que tenha substância? Ou simplesmente serei levado, conduzido pelo vento, para onde o vento soprar, a gente vai? Ou onde as circunstâncias me são favoráveis, aí eu permaneço. Mas o texto se divide exclusivamente em 2 momentos. O primeiro momento é do questionamento. O primeiro momento é das dúvidas, em que é colocado uma relação de: será que a gente deve ficar no comodismo? Ou como é que eu vou descansar? Como vou buscar esse reconforto? E no segundo momento, o texto onde Jesus se expressa, ele coloca em evidência que não se deve fugir da responsabilidade, nem fugir do dever, nem fugir da luta. E observa, esses aspectos, quando se fala em responsabilidade, dever, luta, é como se para nós fosse algo que não fosse comum do dia a dia, fosse palavras, e não fosse sentimento, não fosse verdade. Porque a verdade, para existir, ela precisa se transformar, e aquilo que se transforma seria a verdade. E o que permanece nessa transformação é verdadeiro. É digerir das palavras para os sentimentos, e dos sentimentos é sendo projetado exclusivamente para uma tomada de decisão e de escolha. Mas
É colocado aqui no início por Paulo que, por mais que exista exclusivamente um conhecimento, há sempre dúvida. Eu posso fugir da responsabilidade, fugir do dever, da luta. E as minhas preferências, os meus gostos, isso iria me retirar daquilo que a princípio eu escolhi como um momento em que eu sou protegido e que eu fico lá. Porque se eu me lanço exclusivamente a um projeto e uma ação, eu vou ter que carregar aquela ação de uma energia. E como sabemos, tudo é energia, né? O pensamento é energia, sentimento é energia, e vivemos dentro dessa relação. Mas como descobrir isso, né? No segundo momento do texto, Jesus diz: o mestre determina, o mestre fala que o companheiro deve se levantar a sementeira de luz, de amor, através do próprio sacrifício. Esse chamado não quer dizer que essas palavras como sacrifício seja o sofrimento, mas o sacrifício ele vem na forma do enfrentamento, da materialização, da certeza, porque vai aparecer as circunstâncias que vai se anteparar frente ao homem, no sentido de que o homem possa provar, diante das circunstâncias, aquilo que são as informações, os conhecimentos e o saber. Então vem para nós um pensamento de como eu vou trabalhar essa energia das dúvidas, das incertezas do primeiro momento. E no segundo momento, onde Jesus diz: vai, segue, assume o compromisso, vai haver o sacrifício, mas esse é o caminho. Uma das coisas interessantes que a gente tem de observar é que sentir a própria energia por nós mesmos, esse pode ser o início de nossa caminhada. Não necessariamente eu penso que sei, mas eu também não tenho a certeza que sei. A única certeza que eu sei é das incertezas das coisas. Então, para que Jesus nos prepara? Para as incertezas das coisas, não para as certezas. É as incertezas que vai fazer com que o homem possa materializar, como eu falei outrora, essa forma de relação com esse projeto divino e espiritual. Então, o que farei? O que farei com essa energia da dúvida, da incerteza? E o que farei com essa energia quando eu digo, vou assumir o caminho? Agora eu decidi. Mas eu sei que um dia a gente acredita, no outro dia desacredita. Desacredita quando as circunstâncias começam a apertar. E daí surge e emerge a dor e o sofrimento. E a tendência da gente em abandonar o projeto para aliviar aquela dor se segue como opção. Mas o que farei com minha energia? Essa é a chave. O que farei com essa energia? Então, sentir a própria energia, esse seria o caminho. Compreender pelo sentimento, pelaquilo que a gente traz. Essa energia é uma energia mental, claro. E quando tem a energia mental, a gente vai observar onde é que existem os bloqueios, onde é que existe a estagnação do nosso pensar, do nosso sentir, do nosso corpo, da nossa forma de ser, da nossa forma de existir, da nossa forma de pensar. Essas reflexões que são feitas exclusivamente aqui,
elas não são determinantes ao ponto de deixar as pessoas na certeza das coisas. Não. É que as pessoas vão escolher, nós vamos escolher o caminho. Nada está pronto, está definido. A verdade é algo que vai se construindo. Eu encontrei a verdade. A gente vai construindo essa verdade. A gente, assim como vamos construindo os nossos sentimentos, construindo os nossos valores. Nada está ponto final, definido, fechado. E não é no mundo espiritual que a gente vive a espiritualidade, não. É no mundo físico, é no aqui, é no agora, é nesse momento, é nesse tempo, é nesse instante. A espiritualidade já existe, porque afinal de contas nascemos espíritos. E quando a gente nasceu, não nasceu carne, nascemos espíritos. Reencarnamos em um corpo de carne, mas a gente nasceu espírito. Então a nossa vida, ela está diretamente ligada à eternidade e não à transitoriedade. Essa é uma das nossas incertezas. Então lidamos com as incertezas, talvez seja o nosso projeto hoje. Como lidar com essa incerteza, como lidar com as dúvidas. E Jesus vem trazer uma proposta que é dessa clareza. A clareza com a qual a gente se projeta frente à vida. Eu preciso ter esse projeto. Veja, eu estou saindo de uma relação de acreditar e desacreditar para uma dinâmica de confiar. Então, eu confio. É um valor espiritual. Eu confio. E eu preciso me trabalhar nessa dinâmica de confiar. Porque acreditar e desacreditar ainda gira no nível da dúvida e da incerteza. Quando a gente acredita, quando as coisas são favoráveis. Quando não são desfavoráveis, a gente desacredita. E a gente pergunta, aonde está Deus? Aonde estava Deus? Até nas catástrofes do mundo, né? Como os nazistas, aonde estava Deus quando tudo aquilo aconteceu? A pergunta é o contrário, onde é que estava o homem quando tudo aquilo aconteceu? A pergunta é outra, não estava Deus, onde estava o homem? Perdido nos seus instintos? Ou perdido na ideia do poder, no domínio? De uma vontade dilacerada, doentia? A pergunta é, onde nós estamos agora? Esse pode ser o ponto de partida. Onde nós estamos? Onde está a minha energia? Onde estão os meus bloqueios? Onde está a estagnação daquilo que eu preciso fazer? Esse seria o caminho. A cura, ela vem e ela está, mas sempre acontece de dentro para fora. A estabilidade é de dentro para fora, a consciência é de dentro para fora. Existe uma força magnética que nos ajuda nesse trâmite, nesse período. Mas eu preciso fazer algo que eu possa alcançar essa dimensão de superação das dúvidas, das incertezas, dos medos, da estagnação, dos bloqueios, que me limita nessa caminhada da espiritualidade. Eu queria fazer um convite a vocês agora. Para a gente buscar um pouco essa energia espiritual. É possível? A energia está conosco. Ela sempre esteve conosco. Somos nós
co-criadores desse processo. Precisamos confiar que temos o poder de produzir, de construir a doença e de construir a saúde. Confiar. Confiar. E essa relação de confiança, ela perpassa na integridade profunda do nosso sentimento, do nosso pensamento e das escolhas que a gente faz na vida. Estamos sempre à busca, mas buscar sem se sentir, buscar sem se observar, aonde nós estamos, é como se faltasse alguma coisa. Então eu vou convidar vocês a um contato com essa energia. A energia que é a nossa energia. Coloca a mão em cima do coração aqui. Isso. Por alguns instantes, fecha os olhos. Inspira o ar. Solta o ar. Inspira novamente. Solta. Inspira sentindo preencher todo o coração de ar, como se um coração fosse um pulmão que enchesse de ar. Enche o coração de ar. Solta a raiva, as indecisões. Solta as mágoas. Solta a angústia. Inspira. Solta a dor. Inspira. Solta a desconfiança. Deixa a respiração se normalizar por si mesma agora. Permanece no silêncio. Vamos escutar o coração agora. Escutar a nossa energia. Escutar a nossa energia, nosso coração.